Oi, gente! Continuando na nossa sequência dos vídeos, hoje a gente vai apresentar para vocês a segunda etapa do projeto. Bom, a segunda etapa, ela começa com os projetos anunciados no setor. Eu vou mostrar para vocês aqui quais as informações que são importantes de achar. Esses projetos anunciados nada mais são que projetos de melhoria ou criação de novas plantas que estão sendo feitos no setor que vocês estão trabalhando nesse projeto, né? Então, é importante que vocês tenham algumas informações para montar essa tabela aqui dos projetos anunciados. Então, primeiro vocês vão colocar o ano que esse projeto se iniciou. É importante que busque projetos mais recentes, né? Que estejam talvez até ainda acontecendo. Depois colocarem a empresa que é responsável pelo projeto, o município onde ele está acontecendo, né? E a parte importante é distinguir se esse projeto é um projeto Brownfield ou Greenfield. O projeto do tipo Brownfield é um projeto que é de uma planta que já existe, está ocorrendo alguns tipos de melhoria, aumento de capacidade, né? E o Greenfield é um projeto que está começando do zero, então é uma nova planta que está sendo instaurada em algum município. E dois pontos importantes dessa parte que vocês vão utilizar depois na terceira etapa é o valor desse projeto, né? Que normalmente, igual a gente colocou em milhões de reais, e a capacidade anual. No nosso caso aqui, a gente não conseguiu essa capacidade em 1.000 toneladas, então a gente teve que converter, porque a gente conseguiu achar só em 1.000 abates. Então, para a gente chegar a esses 1.000 toneladas, a gente pegou o abate e multiplicou pelo preço médio da carcaça bovina, chegando aqui ao preço em 1.000 toneladas, que é o que a gente vai utilizar na nossa terceira etapa. É importante a gente ter essa capacidade, esse valor em milhões, para a gente ter uma base na hora que a gente for estimar as nossas plantas, né? E é importante também que no final da tabela, né, colocar as fontes de onde vocês encontraram sobre esses projetos. Outra parte dessa segunda etapa, depois dos projetos anunciados, é sobre a utilização da capacidade instalada do setor, né? Vocês precisam mencionar uma média dessa capacidade e para isso vocês vão pegar, igual eu estou mostrando aqui para vocês, o valor de todos os meses durante todos os anos que vocês estão utilizando durante o projeto para fazer uma média anual aqui e conseguir estimar a média da UCI do setor. Como é muito difícil achar essa média do setor em si, como foi no nosso caso e pode acontecer com algum outro setor também, a gente utilizou os valores referentes aos 10 produtos alimentícios do setor industrial no Brasil. Essa OCI, então, ela vai ser importante para a gente estimar realmente aqui o nosso ramp-up. Vai ser também utilizada para a projeção de oferta, que vai ser explicada mais para frente nesse vídeo. E também vai ser bastante utilizada na nossa terceira etapa. O porquê que ela é utilizada no nosso ramp-up, né? O ramp-up vai mostrar o crescimento da utilização da capacidade instalada durante os anos, até chegar no quinto ano aqui, atingindo essa máxima do setor, né, que é, no nosso caso, de 80%. Então, por que essa empresa começa aqui, no caso, em 60%, né? Porque como ela é uma empresa entrante no setor, ela não vai operar com a mesma capacidade de uma empresa que já está instaurada no setor há um tempo e já operando, né? Então, ela vai crescendo durante os anos aqui, a uma média de 5% ao ano, até atingir essa marca de 80% no seu quinto ano. Depois de atingida essa marca de 80%, é muito difícil que a empresa ultrapasse isso, ela pode ultrapassar somente alguns 0,5%, mas ela permanece operando com esse 80% de capacidade.
Primeiramente, a gente vai mostrar para vocês a correlação que a gente fez no nosso trabalho sobre consumo per capita e produção brasileira. Vocês podem usar qualquer tipo de correlação que faça sentido no trabalho de vocês. Primeiramente, a gente seleciona toda a tabela que fizemos no Excel e vamos ver qual gráfico é melhor, que se adapta melhor a cada dado. Isso. Aqui a gente colocou um gráfico de linhas e agora a gente vai fazer as modificações necessárias para ele ficar mais coerente. Primeiro a gente vai mudar a linha do eixo. A gente vai primeiro mudar a linha do eixo para o secundário, que é a linha azul, e vamos organizar depois a linha principal, que é a vermelha. Depois disso, vamos mudar as unidades embaixo, que está mostrando os anos, que começa em 2005. Vamos tirar a unidade e vai deixar só as datas anuais. Depois disso, vamos mudar colocar os títulos, que é o título do gráfico e o título do eixo. Primeiramente, a gente vai fazer o título principal, que é de consumo e produção, que é a correlação. Depois a gente vem e faz o título dos eixos. E aí você escreve o que é o consumo per capita e o que é a produção brasileira. É sempre bom deixar os valores nas tabelas com o mínimo de linhas decimais possíveis, o mínimo possível, porque senão deixa o gráfico muito poluído. Então, sempre colocar os títulos de tudo que você está usando no seu gráfico. E com isso a gente terminou a nossa tabela. Vamos fazer a tendência também, que é muito importante para ver como está funcionando o seu gráfico. E a gente vai e colocar a linha de tendência. E a gente pode ver que o gráfico ficou igual ao que já estava pronto. Aqui a gente vai mostrar para vocês como a gente faz a projeção da UCI, da produção, da capacidade ociosa e da capacidade instalada estimada. A UCI do Brasil, a UCI média desse setor, a gente já encontrou, como a Clara já falou anteriormente para vocês. Aqui a gente vai mostrar como a gente estima a produção, que até o ano de 2019 ela foi encontrada da mesma forma a UCI. E agora a gente vai falar sobre como a gente calculou a capacidade ociosa. A capacidade ociosa, ela é calculada. Ela é 1 menos a UCI, e aí você vai e desce ela toda para o gráfico. Para o gráfico não, para a tabela. Porque quando você terminar de calcular a UCI, ela já vai vir pronta, você não precisa fazer ela. E isso também na capacidade instalada. A capacidade instalada é a produção brasileira anual, a nossa, no caso aqui, né? Vai ser a de vocês, a produção de vocês, dividido pela UCI. Vocês vêm e baixa toda a fórmula para quando a UCI estiver toda calculada, vai dar todos os valores prontos. E aqui também a gente estima a produção anual brasileira, nesse caso, né, a partir do ano de 2020, e que é a fórmula de a capacidade instalada estimada multiplicado pelo valor da UCI de cada ano. E como a gente calcula essa UCI? Essa UCI a gente vai utilizar uma taxa, que é a taxa estimada de crescimento anual. Mas para isso a gente vai primeiro pegar o valor da UCI do ano anterior, que já foi dado, que já foi encontrado. Depois disso a gente vai somar um valor entre parênteses, que é o mesmo valor multiplicado por essa taxa, dividido por 100. Isso. A taxa também é calculada. Vamos falar sobre a primeira taxa, que é a taxa estimada de crescimento anual da UCI, que é entre 2019 a 2034. Ela é calculada
o C15, que no caso é 2018, que foi a taxa já encontrada, a última taxa encontrada da UCI, dividido pela primeira taxa encontrada da UCI, elevado a 1/14, que é o valor das cédulas que a gente tem. Esse valor das cédulas é o ano de 2005 até 2018, que no total dão 14 anos. Isso. A gente tem também a taxa estimada de crescimento anual da capacidade instalada, que é o E15, correspondente ao valor da capacidade estimada instalada. Que é a última que a gente última encontrada, dividido pelo E2, que é a primeira, elevado a 1/14, que é 1 sobre o total de anos estimados. A média da UCI, que a Clara também já explicou, mas é a média que a gente faz para encontrar o valor ideal da nossa UCI do setor. Tem a taxa de variação anual da UCI, que também é um valor calculado, que é o valor de C15, o valor da UCI no último ano, 2018, dividido pelo valor da UCI do primeiro ano, elevado a 1/14, 1 sobre o total de anos. Isso tudo entre parênteses, menos 1, para a gente encontrar a taxa de variação anual da UCI. Isso. A taxa de crescimento anual da UCI, de 2005 a 2018, ela segue a mesma tendência que é de 2019 a 2034. Então, a mesma coisa que a gente usou na taxa de crescimento anual da UCI de 2019 a 2034 foi a utilizar de 2005 a 2018, que a gente já tinha encontrado. Então, a gente usou a mesma estimativa para achar a de 2019 a 2034. E isso também para a taxa de crescimento da capacidade instalada. Então, é igual. A gente não diferenciou isso, porque tem que seguir uma tendência, e a gente está seguindo a tendência do setor. Bom, depois da gente estimar todos esses valores, a gente vai agora fazer o gráfico. Como a gente já explicou o gráfico, aqui está, a gente vai só plotar os dados e assim a gente cria um gráfico de capacidade utilizada e capacidade instalada. Outra coisa que vocês podem correlacionar também é o CI e o ramp-up. Lembrando que o ramp-up não pode estar maior do que o CI do setor. Como a gente é uma empresa entrante, a gente não pode estar acima do que já é estimado para o setor. Pronto. Agora a gente vai explicar a projeção de oferta e demanda. Primeiramente, vamos falar que a oferta anual brasileira, que é em milhares de toneladas, é a mesma coisa que a produção anual, igual a capacidade utilizada. A oferta anual ela foi estimada a partir da aba de UCI, onde a gente considera a demanda interna dos anos 2019, 2020, 2021, 2022, respectivamente 78%, 77%, 76% e 75%. E a partir de 2023 ela passa a ser constante de 73%. A partir disso a gente vê esse crescimento aqui da oferta anual, ou seja, da produção anual. Já a demanda foi estimada, como já foi criada na primeira etapa, na aba de projeções de cenários, multiplicando a demanda per capita pela quantidade da população brasileira crescendo em 1% a cada ano. E depois disso, você plota o gráfico e demonstra essa relação que tem a oferta e a demanda. Agora a gente vai explicar um pouco sobre a análise de preço, porque é importante a gente fazer um slide para falar sobre a análise de preço. Aqui nesse exemplo que a gente está usando é um setor de carne bovina e assim aqui a gente mostrou como foi escolhido os preços, como acontece essa mudança nos preços. E é bom a gente colocar um slide desse para explicar melhor como está funcionando a tendência, como vai ser as perspectivas. Mais para frente, a gente pode ver que atualmente, hoje, o preço está mudando diariamente. Então, a gente tem uma tendência, mas pode mudar diariamente como está acontecendo hoje no momento atual. Então, depois que forem feitas as análises de preços, para ter uma ideia de o que aconteceu com o preço ao longo do tempo, e
por vezes, explicar qual vai ser uma outra fonte de preços para você correlacionar e usar na sua projeção. A gente passa aqui para esse gráfico, que é uma correlação entre o preço da carne bovina e o preço da soja. Qual a relação entre esses dois produtos? A carne bovina, o gado, precisa de... A principal fonte de insumo dele na alimentação é a soja. Então, a gente aqui até trouxe a correlação, mostrando que ao longo do tempo eles andaram praticamente juntos no acompanhamento dos preços. E sempre que tiver algum período, assim, por exemplo, entre 2013 e 2014, em que não houve uma correlação, o preço da soja abaixou, enquanto o preço da carne bovina teve um aumento, vocês tentem buscar em fontes o que aconteceu nesse período, se houve alguma crise de insumos, se houve algum problema, e expliquem na apresentação de vocês também. Lembrem-se de colocar em uma nota ou em um comentário qual é a fonte qual é a relação entre esses dois produtos, para ficar mais fácil de entender. E aqui no comentário a gente adicionou um texto explicando o que aconteceu nesse período, que explica essa disparidade entre o acompanhamento dos preços. Os preços são bem fáceis de encontrar. A gente tem fontes já com preço dado anual do seu produto, tanto do produto quanto do outro produto, insumo que você vai relacionar para fazer a projeção. Então, nesses casos, você pode buscar em artigos científicos, como foi o caso desse trabalho aqui que pegou na CPEA, na USP, e com os preços já dados da arroba do boi. Esses preços quase que sempre vão aparecer como preços constantes. Então você precisa passar para preços reais, para acompanhar a inflação e os preços virem certinho, para quando passar para a terceira etapa, não ter nenhum problema em relação a esse acompanhamento de preços. Como que a gente vai fazer transformar esses preços constantes em preços reais? Primeiro eu vou ensinar de duas maneiras. Essa primeira maneira é com o IPCA acumulado, que a gente usa uma fórmula para encontrar o preço real da arroba, como aqui está em arroba do boi, a gente vai utilizar essa unidade de medida. Logo depois eles passam para preço real do quilo, que é uma unidade de medida mais tranquila para utilizar nas próximas etapas. Então, a gente busca lá no IBGE o IPCA acumulado dos anos que você tem a informação de preços, o preço, que também você já buscou em alguma fonte, o acompanhamento desse preço ao longo dos anos, e passa isso para preço real, utilizando a fórmula que eu vou deixar aqui na tela. Basicamente, o preço que você encontrou multiplicado pelo ano, pelo índice do ano que você quer deixar os preços, o índice fixo do ano que você quer deixar os preços, dividido pelo índice a que o ano se refere. E assim, todos os preços reais vão seguir essa lógica. Lembrando que, para você fixar o ano que você quer deixar os seus preços, é só colocar o cifrão antes da letra e antes do número da célula que você quer fixar. Então, fazendo essa fórmula, é só puxar para baixo aqui, que vai vir acompanhando todos os anos. Depois disso, com os preços reais calculados, eles passaram para preço real do quilo do boi. Uma arroba corresponde a mais ou menos a 15 quilos, então foi só pegar o preço já real e dividir por 15, puxou para baixo, já teve todas as informações aqui por quilo. Isso vocês também vão fazer pro preço da soja, que a soja a gente vai utilizar nesse trabalho para fazer uma taxa anual de crescimento composta e fazer uma projeção do preço futuro da carne bovina. Então, faz a mesma coisa, encontra o preço da saca de soja, encontra o IPCA acumulado, depois pega o preço real com a fórmula que eu já ensinei, coloca no preço real do quilo, e aí a gente vai fazer agora a taxa anual de crescimento composta, que vai ser utilizada para fazer a projeção de preços. Então, a taxa anual de crescimento composta nada mais é do que a variação do preço
elevado à quantidade, a 1 dividido pela quantidade de anos. Então, você faz a variação aqui, que é o ano, de preferência o ano inicial, que eles colocaram um ano mais para frente, mas isso não vai alterar tanto, porque a gente depois vai elevar a taxa anual de crescimento composta a essa quantidade de anos que foi selecionada. Fez a variação, passa para a fórmula de taxa anual de crescimento composta, coloca essa variação que já foi calculada, elevado a 1 sobre a quantidade de anos que a gente tinha calculado essa variação. E assim a gente consegue as duas variações de preço e as duas taxas anuais de crescimento composta para poder fazer a projeção na próxima aba. A projeção é bem simples. A outra maneira de fazer isso também que eu vou mostrar, para caso vocês não achem o preço do insumo ou tem alguma dificuldade para encontrar esses preços. Então, basicamente, você vai fazer uma fórmula a partir do ano anterior, já captado lá, o preço da carne bovina que você já tem, em preços reais, e vai fazer essa fórmula aqui que está na tela, que é o ano anterior multiplicado, abre parêntese, pela taxa anual de crescimento composta da carne bovina mais a taxa anual de crescimento composta da soja. A gente fecha parênteses e divide isso por 2. E aí a gente tem que fixar ambas as taxas anuais de crescimento composta com o cifrão antes da letra e do número das células. Após isso, puxou para baixo, que a fórmula vai vir junto, fixado aqui no TACC de ambos os produtos. E aí você já tem a sua projeção de preços. É simples, encontrou o preço, passou para preço real, fez a taxa anual de crescimento composta, fez essa fórmula, a gente encontra agora os preços futuros. Lembrem-se de que isso tem que seguir um padrão. Se durante os últimos 15 anos cresceu 1,5%, a média desse período todo, não é legal você colocar uma taxa de crescimento muito alta ou muito negativa. Isso vai depender também do seu setor, porque não vai corresponder à realidade. Tentem manter mais ou menos uma média do que vem acontecendo nos anos passados, a não ser que tenha algum fator externo que você sabe que vai interferir no futuro desse setor. A segunda maneira de calcular isso, caso você não encontre esses preços em reais, você vai ter que abrir um jeito fácil de encontrar pelo site Comexstat, que tem todos os dados estatísticos do comércio exterior do Brasil. Então, para acessar os dados, você vai aqui em exportações e importações gerais, vai acessar, colocar aqui qual foi o preço que o Brasil exportou produto, né? Então, exportação, o ano inicial que você quer, já tem tudo bem organizado, que era a partir de 2005 até 2020, vou colocar até 2018, que foi o que a gente usou no trabalho. Não detalha por mês. E qual o filtro que você vai utilizar? O filtro de posição, filtro SH4. E aí você vai pesquisar o produto que você quer encontrar esse preço. Então, no meu caso aqui, eu quero da carne bovina. Eu tenho vários tipos aqui e eu quero a que tem mais relevância. Então, eu pego essa posição, coloco o valor e o quilo e consulto. E aí já vai vir detalhado, coloco aqui em vertical, já vai vir detalhado aqui por ano, quanto foi em dólar e quantos quilos foram exportados. Então, tem todas as informações de 2005 a 2018. Eu transporto aqui para o Excel e abro a aba que vai baixar aqui automaticamente. Veio aqui valor em dólar e quilograma líquido que foi exportado. Eu copio isso lá para minha planilha, que no caso está aqui, quilograma líquido e valor. E aí eu preciso passar isso para quilo, quantos dólares por quilo foram exportados. Então eu faço a divisão aqui do valor pelo quilograma líquido e eu obtenho o valor em dólar que a carne bovina foi vendida. E aí eu preciso passar isso para reais. Eu vou lá, pesquiso o câmbio do período, aqui a gente pesquisou, tá aqui, ó, o câmbio de 2005 a 2018,
detalhado, e aí eu multiplico esse dólar por quilo pelo câmbio do respectivo ano. Então, dólar por quilo de 2005 pelo câmbio de 2005. Desço a fórmula para acompanhar até 2018 e eu tenho reais por quilograma. Só que, como eu já disse, não está em preços reais, está em preços constantes. Então, a gente precisa utilizar a inflação, o IPCA, para deixar a preços reais. Sempre, nunca utilize preços constantes que vai dar errado. Então, a gente tinha visto agora que foi utilizado o IPCA acumulado. Nesse caso, a gente pegou a variação, facilmente encontrada nos sites, e utilizou uma base 100, tá? O IPCA já foi dado, e para descobrir o acumulado dos outros anos, eu utilizo essa fórmula, que é 1 mais a variação do IPCA do ano em que eu estou, 2005, dividido por 100, e isso tudo eu multiplico pela minha base 100. Então tá aqui, facilmente visualizado. Como não preciso fixar nada, eu desço isso e eu vou ter todos os índices acumulados. Como eu quero manter esses preços reais a preços de 2018, eu vou utilizar essa fórmula que vai captar essa base, que agora vai ser 2018, para todos os preços seguintes. Então, o que eu faço? Eu fixo eu deixo fixada essa célula aqui da base de 2018, multiplico pelo preço de 2005 e divido pelo índice de 2005. Então, eu vou fazer isso para todos. Deixo fixada a base em 2018, multiplico pelo preço e divido pelo índice do ano que eu estou. Eu faço isso para todos os anos e consigo os preços reais de carne bovina. Já tenho os preços reais de carne bovina, agora eu vou fazer a minha projeção. Diferentemente da projeção que eu já mostrei para vocês, baseado na taxa anual de crescimento composta do preço da soja e da carne bovina, a gente aqui buscou fazer uma projeção diferente. Caso o seu setor seja difícil de encontrar algum preço de insumo ou tenha alguma dificuldade para fazer a correlação que já foi explicada, você vai utilizar essa. Caso não, utilize aquela lá, é mais básica, simples. Então, a gente utiliza uma nova fórmula que não vai ter como base o insumo, e sim uma expectativa de aumento do consumo interno de carne bovina que foi estimado pelo Banco Central. A gente conseguiu essa informação, então deu uma facilitada. Então é importante que tenha, na verdade, essa informação de estimativa de algum órgão importante. Então, o que a gente vai precisar para fazer essa projeção? É uma fórmula bem grande, em que a gente utiliza o preço real da carne bovina do ano anterior, mais o preço real, abre parênteses, o preço real da carne bovina do ano anterior, vezes 1, mais a taxa que a gente pegou lá da correlação do preço da carne bovina com o nível de utilização de capacidade instalada, que está aqui. Isso eu fixo, que eu vou usar para todas as outras. Então, eu uso o cifrão antes da letra e do número. Aí eu multiplico isso pela variação de produção do ano anterior para o ano que eu estou, que já foi projetado lá na aba de UCI. Então, eu vou lá na planilha de UCI, buscar a projeção da produção que a gente fez já, e utilizar o ano que eu estou menos o ano anterior do que foi produzido como variação, e eu fecho isso e agora multiplico pela expectativa de aumento do consumo interno de carne bovina, que é uma taxa que algum órgão importante vai dar, que ele espera que cresça esse consumo. Essa fórmula é bem complexa, mas se vocês gravarem aqui, está tudo na tela, e a gente obtém, deixando fixada as duas taxas, tanto a de expectativa de consumo quanto a da correlação que a gente fez, fixou, puxou para baixo aqui e vai vir a nossa nova projeção. Essa projeção, ela tem que seguir uma lógica, como eu disse, por isso que eu trago aqui no gráfico para vocês. Até 2018, teve um pico aqui, mas até 2018 ela segue essa lógica, e eu tracei essa linear para mostrar que ela vai continuar seguindo esse mesmo sentido de crescimento. Trouxe agora para o PowerPoint
lembrem-se de sempre colocar em nota os dados que foram utilizados. Então, coloque em nota, foi utilizada a correlação do preço da carne bovina e nível de utilização de capacidade instalada e taxa do crescimento do preço da carne bovina estimado pelo Bacen e a UCI no cálculo da projeção de preço. Então, está tudo aqui, a informação que quem está assistindo precisa para entender como você fez essa projeção. E com isso a gente encerra a segunda etapa, lembrando que a primeira e a segunda etapa são muito importantes para vocês darem continuidade na terceira etapa de um jeito mais fidedigno. Então, precisa de ter uma lógica. Os dados nem sempre vão estar totalmente fiéis à realidade. Uma projeção é muito complexa de ser feita com um grau de certeza alto, então precisa seguir uma lógica para que seja correto possível e que na terceira etapa vocês não tenham muito problema e voltar na segunda, na primeira etapa para corrigir erro. Então se atentem bem a essas etapas e espero que tenham gostado, e se tiver qualquer dúvida sempre vão ter os monitores, o professor para ajudar em encontrar dados, informações e tirar outras dúvidas, e nos vemos na terceira etapa. Então a gente fez... Hugo, como que eu fiz a conta? Eu não lembro. Peraí, vou dar um pause aqui, senão vai ficar meio... A instalada que é dividido, putz, foi mal. Sério. Não, tá bom, não dá nada não. Tá, é só falar de novo. Eu falo de novo, porque aí a gente... Eu só falei uma vez, mano. Peraí, mas não faz sentido, Kaká. Nossa, meu cabelo tá embolsado. Tá Meu cabelo tá gravando? enrolando. Não era 2, 1. Tô fazendo no Universal. Você é um filme. Meu Deus, o que está acontecendo? 2000 e... Ô, inferno! É que é bem na hora. Se me tivesse combinado mesmo que é tão bom esse vídeo. Eu tô finalizando, só falta eu entender se essa forma... Na hora que você for terminar, eu quero dar um recado pra câmera. Não. Como é que eu finalizo um vídeo?